Boa noite. Hoje, nesta videoaula, vamos debater o conceito de justiça segundo o positivista Herbert Hart e como a moral ela estaria ou não interligada a este conceito. Essa videoaula tem como base teórica os livros A República de Platão, mais especificamente o livro 1, que versa o diálogo de Sócrates e Trasímaco, o livro O Conceito de Direito e assim como a dissertação da doutoranda em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, Maria Alice da Silva, que possui o tema O Positivismo Jurídico de Hart e as Críticas à Teoria Imperativa do Direito. Iniciamos então, sempre acreditamos ter um conceito pronto sobre o que é justiça e como ela é voltada para a moralidade na sociedade. Ao nascer acreditamos que a moralidade e a justiça elas caminham em comunhão, que ser um sujeito moral perante a sociedade também irá representar estar em comunhão com as leis. Portanto, ser um indivíduo moral também é ser um indivíduo justo. Mas será que sabemos responder com propriedade o que é a justiça? Levamos em consideração que aqui nós não discutiremos a justiça como virtude, como estudamos e lemos, por exemplo, no livro A Ética Nicomaqueia, e sim a justiça em seu âmbito de leis e direitos a qual estamos respectivamente inseridos. A discussão acerca da justiça não é algo que se aplica tão somente à modernidade. Esse diálogo ele já era tema da filosofia no século V a.C. e narrado por Platão no livro A República. Nele se trata do diálogo de Sócrates e Trasímaco. A narrativa ela gira em torno desta temática. Sócrates, após argumentar com Glauco, vê Trasímaco em uma grande angústia e o chama para debater. O debate já estava formado e Trasímaco então passa a expor o seu pensamento, definindo o que seria justiça. Para ele, a justiça é feita pelo mais forte. Portanto, os mesmos governariam para si próprios e não levariam em conta as minorias. E chega a afirmar que haveria vantagem em ser injusto, pois o homem justo é deixado para trás pelos que se julgam mais fortes. E passa confrontando Sócrates, afirmando que o justo nada mais é do que a vontade do mais forte. Porém, a princípio, a ideia de Trasímaco é justamente afirmar que o governo ele cria leis, sobrepondo a sua vontade, e pune como transgressor quem não vier a cumpri-las. Essa afirmação ela se encontra no livro 1 da República, no fragmento 339A, que versa: Então que digo ser a justiça? Princípio idêntico em todos os estados, sempre a vantagem do governo estabelecido. Uma vez que o governo estabelecido é seguradamente mais forte, qualquer um que raciocine corretamente concluirá que o justo é o mesmo em todo lugar, a saber, a vantagem do mais forte. Sócrates ele formulou uma resposta para essa afirmação, a qual veremos posteriormente. Porém, podemos fazer uma comparação com uma das bases iniciais sobre o conceito de justiça de Herbert Hart, que no seu livro Conceito de Direito ele trata desse tema com amplitude. A princípio, Hart ele mostra uma certa semelhança de pensamento com Trasímaco, ao versar que o soberano ele cria leis, porém ele não tem de obedecê-las, já que os seus súditos eles teriam essa obrigatoriedade e que com o tempo se tornaria habitual. Como se encontra no livro 4, no segundo parágrafo, que versa: A doutrina afirma que, em cada sociedade humana em que existe direito sobre a variedade de formas políticas, tanto numa democracia como numa monarquia absoluta, encontra-se latente, em última análise, essa relação simples entre súditos que prestam obediência habitual e um soberano que a ninguém presta obediência habitual. Porém, a partir deste ponto citado, passa a haver uma dicotomia entre os pensamentos de Trasímaco e de Hart, quando Hart afirma que mesmo que o soberano imponha certas leis,
estas, quando abusivas, elas estarão sujeitas a revoltas dos seus súditos, podendo levar até uma revolução, principalmente se essa lei ela ferir algum princípio de costumes e de moralidade dos mesmos. Então, mostrando como o sistema moral em que vivemos ele está intrinsecamente envolvido no sentido de justiça. Podemos ter como exemplo a proibição de cultos religiosos. Nos países ocidentais, luta-se pela liberdade de cultos religiosos. Então, um soberano, que ao contrário de permitir que o seu povo faça jus a esse direito, resolva criar decretos que proíbam os seus súditos de cultuar seus deuses, ele terá voltado para si uma revolução por parte dos seus comandados, que jamais permitiriam ter a sua liberdade religiosa questionada. Hart, então, desta forma, ele mostra que não há uma supremacia soberana. As leis, elas seriam feitas por seres humanos e que prestam a segui-las para poderem usufruir do seu direito natural. O direito natural, então, se constituiria em viver sem violência, ter uma celeridade da sua vida, igualdade entre os indivíduos, direito ao trabalho, seu autossustento, leis que não permitam que o mesmo seja explorado e leis coercitivas para os que desrespeitem esses direitos. Então, a saber, o sistema de normas, ele sempre levará em consideração as normas morais de uma sociedade. Tomaremos como exemplo aqui a escravatura, que seguiu vigente por séculos, a mesma era moralmente correta. Então, um escravo que fosse morto pelo seu dono nunca teria sido tratado como um ser humano, e sim como um objeto de trabalho. E segundo o exemplo do próprio Hart, a sua morte ela não seria motivo para coerção, ou seja, não haveria um castigo. No máximo haveria um apelo moral. No caso desse, o dono, quando ele fosse criticado por algum grupo, ele poderia se utilizar de uma desculpa que Hart chama de justificação moral, que seria usar, por exemplo, a frase "eu não pude evitar" para se excluir da culpa moral. Hart então passa a ampliar a sua teoria e refuta novamente a existência de uma soberania absoluta que se assemelharia com a ideia de justiça de Trasim. Até porque ela seria inaplicável à figura do soberano na atualidade, já que no nosso sistema todos estão sujeitos a regras, costumes e normas na sociedade. Hart reformula sua tese e passa a demonstrar que, apesar de o direito e a moral serem diferentes em uma sociedade, haverá em suas leis sempre um indício moral muito forte. Porém, nem sempre os hábitos de uma sociedade e costumes morais, eles estão inseridos no direito como sentido de justiça coerciva. A moral, então, ela é relativa, mediante os costumes sociais, portanto, devemos entender que a justiça ela deve sofrer uma variação, dependendo onde o indivíduo se encontra, ou ser modificada com o passar do tempo, como no caso da escravatura que mencionamos anteriormente. E seguidamente, por mais que os mais fortes possam acreditar ter vantagem, mediante direitos e consequentemente em seu meio social, os mesmos também possuem momentos de vulnerabilidade, até mesmo quando dormem, como versa o próprio Hart. Portanto, os mesmos, ou seja, os mais fortes, eles também precisam abdicar da sua ideia de força para gozar do seu direito natural. Sendo assim, os indivíduos por si só acabam aceitando e seguem as leis, porque eles conseguem ter a percepção que só por meio delas possuem seus direitos naturais preservados. Então, voltamos agora a alguns pontos que seria o direito, a moral e os costumes, para um melhor entendimento. Então, os costumes de uma sociedade e a sua moralidade podem possuir uma jurisdição legal e serem coercitivas, ou seja, não cumpri-las poderá ser motivo para um castigo físico ou moral. Porém, na moralidade, como já foi afirmado,
nem sempre terá o valor legal. Não existe uma coerção para quem não segue normas sociais. Não segui-las, muitas vezes, implica em críticas sociais, principalmente quando se trata de costumes. Podemos aqui considerar um modo em que a moral religiosa, o modo da moral religiosa, e mencionar um exemplo do próprio Hart. Então, muitas religiões, como diz Hart, solicitam que as mulheres usem véu ao entrar na igreja. Porém, é uma norma moral. Não usar véu não é algo implícito em lei de direito. E essa mulher em questão, provavelmente, se não usar véu, ela será criticada pelos demais fiéis pelo âmbito moral, mas não sofrerá nenhuma coerção de direito. Outro exemplo também que podemos utilizar, e que está inserido na moral religiosa, como no cristianismo, por exemplo, é o modo que se vê o homossexualismo. Os homossexuais são vistos como pessoas que agem contra a moralidade. Por conta disso, sempre haverá uma discriminação social e até mesmo um repúdio perante os indivíduos do mesmo sexo que se casam frente a grupos religiosos, já que esses têm como justificação moral o que lhe é ensinado pela moralidade bíblica. Mas perante a lei, os mesmos eles não estão sendo vistos como infratores. Então, portanto, eles são livres de coerção, eles possuem seu direito natural de igualdade perante os demais resguardados. Então, segundo Hart, a justiça ela seria uma maneira de tratar todos os indivíduos com equidade, ou seja, com igualdade, por meio de direito. Então, por meio do direito, passamos a nos estruturar no meio social em que habitamos e sabendo que o controle por meio de regras jurídicas e morais irá nos assegurar uma convivência pacífica em sociedade. Essa noção de justiça, teorizada por Hart, vai ao encontro da resposta de Sócrates a Trasímaco, no fragmento 342 que versa: portanto, Trasímaco, ninguém, em qualquer posição de comando, na medida em que exerce um governo, visa ou ordena o que é vantajoso a si mesmo, mas o que é vantajoso aos seus governados, os quais são o objeto da sua arte, e daqueles que estão submetidos ao seu governo, e do que é vantajoso e apropriado para eles, que ele cuida, e tudo o que ele diz e faz, ou diz e faz a favor deles. Apesar do sistema político, na época, ser totalmente diferente do nosso, a resposta de Sócrates ela se torna coerente, pois ela afirma que as leis de um governo são vantajosas, pois favorece que os indivíduos vivam em harmonia sob os cuidados da lei. E é a mesma ideia que nós encontramos na teoria de Hart, há milênios de anos depois. Então, sendo assim, hoje nós encerramos a nossa videoaula, porém não feche o vídeo, que eu deixei uma atividade para vocês refletirem sobre o que conversamos hoje. Boa noite e até a próxima.